Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, Excelências, Suas Excelências, senhores deputados, meus pares, minhas senhoras, meus senhores, Excelências. A sessão de perguntas ao Governo enquadra-se no âmbito do exercício da função fiscalizadora da Assembleia da República sob a ação governativa, no quadro do princípio da separação e interdependência dos órgãos constitucionais de soberania, um princípio estruturante do Estado de Direito Democrático. É uma sessão de suma importância, uma ocasião soberana na qual, da interação entre a Assembleia da República e o Governo, o povo titular da soberania afere o grau do cumprimento do programa por si sufragado e da capacidade de resposta do Governo aos problemas e desafios emergentes do dia a dia. Da exposição pautada pelos membros do Governo em resposta às perguntas colocadas pelas bancadas parlamentares, resulta uma apreciação positiva. Expresso o meu apreço pela cultura do Estado, postura de humildade e espírito de prestação de contas manifestada pelos membros do Governo na sua explanação e pela evidência inequívoca de que o Governo está a resolver os problemas que afetam os cidadãos, sendo o caso para enaltecer que os moçambicanos têm um presidente da República e um governo à altura dos desafios impostos pela conjuntura atual adversa do país e do mundo. Contemplar, relatar, acusar, lamentar, falar apenas dos problemas não acrescenta nenhum valor. Resolver, solucionar, dar resposta às preocupações dos cidadãos é uma virtude dos fortes, é liderança, é boa governação, pois fazer política é responder aos anseios e preocupações do povo. Por isso, congratulo-me e saúdo vivamente a Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, na sua qualidade de chefe do Estado e chefe do Governo, pela magistratura que empenha na liderança dos destinos do nosso país. Na verdade, o nosso país enfrenta uma situação conjuntural adversa, decorrente da conjugação de fatores endógenos e exógenos. Nos fatores endógenos avultam os ataques dos homens armados da Renamo, as calamidades naturais e a descontinuidade econômica resultante da suspensão do financiamento ao orçamento do Estado pelos parceiros de cooperação. E ao nível exógeno, o ambiente macroeconômico internacional marcado por uma desaceleração do ritmo de crescimento mundial, influenciado pelo abrandamento da atividade econômica em algumas economias avançadas da zona euro, pelo ambiente de incerteza que caracteriza os mercados internacionais, acentuado pela saída do Reino Unido da União Europeia e pelo fortalecimento do dólar. A combinação destes fatores tornou o ano 2016 um ano difícil, um ano atípico para os moçambicanos e para o mundo. Esta conjuntura difícil exige uma boa governação e uma liderança à altura dos desafios que afetam o país e o mundo. E tal como ontem, hoje, os moçambicanos celebram o orgulho de ter um líder à altura dos desafios do seu contexto, o presidente Filipe Jacinto Nyusi. Parabéns, presidente Filipe Jacinto Nyusi, e ao governo moçambicano pela sábia e visionária liderança
e pela boa governação. Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados, meus pares, excelências, nós, parlamentares da Frelimo, comprometidos com a causa nacional, estamos cientes das dificuldades que o país atravessa e dos desafios que o país enfrenta. Saudamos e apoiamos as opções e medidas políticas, econômicas, financeiras e fiscais tomadas pelo governo, pois em face da conjuntura atual nacional e internacional adversa, como esta que enfrentamos, as medidas tomadas pelo governo foram as melhores que poderiam ter sido tomadas num contexto como este, por um governo sério, competente e responsável como o nosso. Com efeito, não é fácil governar um país com um partido de oposição e com assento parlamentar armado e a protagonizar ataques militares contra civis, ataques que semeiam luto e dor nas populações e põem em causa a ordem, segurança e tranquilidade públicas, com impacto negativo no funcionamento normal do Estado, na dinâmica da sociedade e da economia. Não é fácil governar um país que não produz ainda o suficiente para satisfazer as necessidades do consumo nacional e, por isso, dependente de importações de bens essenciais para o consumo nacional. Não é fácil governar um país que ainda não gera receitas públicas suficientes para financiar as despesas públicas e, por isso, dependente do apoio de parceiros de cooperação. Não é fácil governar um país que, sendo dependente do financiamento dos parceiros de cooperação, enfrenta a suspensão do apoio financeiro dos parceiros internacionais ao orçamento do Estado. Não é fácil governar um país que é cíclica e sistematicamente afetado pelo binômio cheia e secas. Não é qualquer povo, não é qualquer presidente, não é qualquer governo que subsiste num contexto tão adverso como este. Por isso, afirmamos de viva voz que os moçambicanos são um povo heróico, um povo com elevado nível de amor e lealdade pela pátria. O presidente Filipe Jacinto Nyusi é um líder pragmático e visionário. O governo moçambicano é um governo competente e responsável. A Frelimo, o partido no poder, é um partido glorioso e vencedor. Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados, meus pares, excelências, com a humildade, ponderação, serenidade, visão e pragmatismo que caracterizam a liderança do presidente Filipe Jacinto Nyusi, o governo estruturou o diálogo político com o envolvimento de atores nacionais e estrangeiros para o resgate da paz efetiva, duradoura e sustentável, premissa fundamental para a construção do bem-estar econômico, social, espiritual, material que todos os moçambicanos almejam e merecem. O governo tomou medidas políticas, econômicas e fiscais com o objetivo de aumentar a produção e a produtividade, com vista a diminuir a dependência da importação de alimentos. O governo tomou medidas de contingência e de gestão de risco das calamidades naturais, com vista a mitigar os efeitos negativos das calamidades naturais. O governo tomou medidas de contenção e racionalização da despesa pública e o aumento das receitas públicas. O governo assentou uma diplomacia econômica com vista ao restabelecimento da confiança dos parceiros de cooperação. Um governo que assim age e logra estes resultados num contexto nacional e internacional tão adverso como este,
é um governo que merece o apoio, louvor e confiança de todos nós, por ser um governo responsável, sério, credível, competente, um governo do povo, para o povo e pelo povo. Com estes resultados animadores, com o governo moçambicano a trabalhar para o povo e sob a liderança do presidente Filipe Jacinto Nyusi, devemos continuar a caminhar firmes, unidos e coesos para a frente com segurança, esperança, otimismo, serenidade, realismo e confiança. Excelências, temos plena consciência de que o facto de o governo ter respondido de forma resoluta, serena e clarividente não significa necessariamente que todos os problemas acabaram, já estão resolvidos. Antes, pelo contrário, problemas ainda existem. Aliás, sempre existiram e sempre existirão, pois governar é a arte de resolver os problemas, pelo que ainda há problemas por resolver, desafios por enfrentar e superar. E para estes desafios, os grandes remédios são a Frelimo e o presidente Filipe Jacinto Nyusi. Daí que o povo ecoa, grita e canta em refrão: Nyusi, nós confiamos em ti. Relativamente ao processo crime envolvendo alegadamente antigos gestores da empresa pública Linhas Aéreas de Moçambique, saudamos e encorajamos o trabalho em curso e auguramos um rápido desfecho e esclarecimento do caso, pois somos contra a corrupção, somos pela transparência e integridade na gestão pública. Somos uma bancada verdadeiramente comprometida com o povo moçambicano, uma bancada responsável, realista, defensora da paz, da estabilidade política, econômica e social, em prol do crescimento, desenvolvimento e progresso do país e pelo bem-estar de todos os moçambicanos. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado.